Nós produzimos vários vídeos relacionados ao universo da morte. Gravamos em funerárias, cemitérios, crematórios e este nicho nos ajudou a chegar até aqui, com mais de 100 mil inscritos. E voltamos ao lugar onde tudo começou a acontecer de fato. Eu sou o Eberton Lopes e hoje você vai ficar por dentro dos bastidores. Hoje, de uma forma especial, nós estamos com o tanatopraxista da Funerária Santa Casa, Alexandre Alberto, o profissional responsável por nos ajudar a chegar até aqui. Esse vídeo está repleto de curiosidades, eu te garanto, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Alexandre Alberto, tanatopraxista, profissão que considera como uma missão de vida. No determinado dia, conheci a respeito do curso de tanato, foi em 2012, e resolvi fazer. Então, assim, desse dia para cá foi amor à primeira vista, onde eu decidi seguir essa profissão. Ele se capacitou para proporcionar a última despedida. Tanatopraxia é a técnica e a prática da morte. É conservar o falecido e também cuidar da estética. E também cuidar da memória do familiar. Se tornou referência e atua como supervisor da funerária mais antiga de Belo Horizonte e uma das maiores e principais de Minas Gerais. E como se não bastasse toda essa responsabilidade, ajuda a formar novos profissionais como professor em cursos da Faculdade Santa Casa. Alexandre, eu já estive aqui na Funerária Santa Casa algumas vezes, já é quase a minha segunda casa, né? Primeiro eu te agradeço por abrir as portas pra gente, por ser tão generoso e com seu profissionalismo contribuir para que possamos chegar até aqui. E aí eu quero já te perguntar, qual que foi a sua reação ao receber a solicitação de que um canal do YouTube que nem era conhecido, estava começando, que nós queríamos estar aqui, né, para realizar essa gravação com vocês. Bacana, Edson, o prazer é todo meu, né, de recebê-los. Assim, quando eu recebi o comunicado, foi um pouco assim diferente, porque, como divulgar, né, o que nós fazemos, que é uma profissão tão, até então na época era tão pouco conhecida, né, tão pouco divulgada, mas também era a oportunidade de nos dar visibilidade. Lembro também da ocasião, nós estávamos no pico da pandemia, era também uma situação que estava fora do contexto, até nós como funerária, mas assim, a princípio eu assustei, mas depois eu vi que eu também podia acrescentar, né, no conteúdo, como também o conhecimento para quem está ali do lado de fora e tem aquela curiosidade para conhecer os bastidores de uma funerária. E você sentiu algum tipo de receio, assim, pensar, não, nem conheço esse cara que está vindo aqui, está vindo gravar meu espaço de trabalho, inclusive nós estamos aqui no laboratório, onde nós gravamos a primeira vez, né? Receio eu não tive, o meu único cuidado e a orientação que eu passei, né, para o setor de comunicação da época era para que não deixasse a nossa área trash. Então, assim, desde que fosse um vídeo respeitando a nossa profissão, que divulgasse mesmo realmente aquilo, o que a gente faz, diferente de alguns que a gente vê que deixa a coisa mais pro lado trash ou cômico, né? Então, assim, desde que fosse respeitoso, tranquilo, ia ser um prazer, né, ajudar a disseminar essa informação que é tão pouco divulgada aí fora. E naquele dia nós gravamos, o canal Vim Te Mostrar era pequenininho ainda, eu fazia tudo, né? Nós íamos só com o cinegrafista e tecnicamente o vídeo ele deixou a desejar um pouquinho, mas do ponto de vista do conteúdo eu acredito que ficou bem interessante. Como que você recebeu esse vídeo? Quando você assistiu, qual foi sua reação, sua sensação? Na verdade eu fiquei assim, gravamos o vídeo e eu não imaginava que iria ter a repercussão que teve. Então, assim, foi familiares mandando mensagem, tem familiares fora do país falando, eu vi o vídeo, vizinhos, pessoas. Então, às vezes, como a gente também é uma funerária escolar, alunos foi captado através daquele vídeo. Então, assim, para mim, foi uma coisa surpreendente. Eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou o vídeo. Mas você acha que, antes de você receber o vídeo pronto, Você tinha alguma coisa assim, nossa, será que ele realmente abordou da forma que eu queria e tudo?
No sentido que a sua preocupação era, será que esse vídeo vai ficar trash? Será que esse vídeo... Você sentiu isso antes, assim, Porque é de se desconfiar, porque você aqui é um profissional referência, você tem o nome a zelar, a Funerária Santa Casa, que tem uma marca forte em Belo Horizonte, também tem que zelar pela imagem, e chega aqui o Everton, um jornalista que não tinha referência nenhuma nessa área para poder produzir. Aquele vídeo chegou para você a primeira vez, você pensou, nossa, será que esse cara fez certo? A preocupação é a entrega. Como será que foi o vídeo? Assim, depois que eu assisti, Juí, assim, foi tão interessante que me mandaram um link, eu vi partes que eu estava atarefado, e eu lembro que eu estava chegando na minha casa e escutei minha voz. Falei, gente, como assim minha voz? O que está acontecendo? Naquela época o serviço estava a demanda alta, então a gente estava tão atarefado que quando eu cheguei na sala, estava a família toda, colocaram na Smart, e estava todo mundo assistindo o vídeo. Falei, deu resultado. E assim, depois que eu acompanhei o vídeo completo, realmente, foi aquilo que eu esperava. A entrega foi aquela mesmo. Não ficou de acordo com o que eu sempre esperei da divulgação da nossa profissão. Foi a ética, o profissionalismo. Isso aqui é um bate-papo mesmo, né? Nós não estamos muito presos a roteiro. Mas quando eu decidi produzir, eu queria ir pelo lado da curiosidade, eu queria ir para o lado de valorizar os profissionais que são tão importantes e, principalmente, quebrar tabus. Eu falo do tabu porque eu, que não sou tanatopraxista, eu que sou chamado de necro-influencer hoje, eu sofro preconceito. A pessoa, nossa, você grava em funerária, você grava em cemitério, tudo isso, sendo que é um trabalho essencial. Se não tiver vocês aqui para desempenhar esse trabalho, quem que vai fazer? E o importante que você fala que é o cuidado que eu tenho como profissional da área, que gera curiosidade. Você trabalha com quem? Eu trabalho no funerário, então aquilo ali gera, mas eu tenho que ter o cuidado na informação que eu repasso, porque ao invés de despertar você vê os comentários no seu próprio canal, pessoas elogiando, prazer, é uma coisa que eu não tenho coragem, mas parabéns para quem executa, mas se você não souber entregar a informação realmente, você causa medo, você causa a repulsa de quem está ali, e onde eu falo que é a questão do trash, que cara ali é o cara que mexe em funerária, é o Zé do Caixão, vamos dizer assim, como nós somos chamados aí fora. E o que me agradou no canal foi essa questão que deu visibilidade, porque a informação foi passada corretamente. Foi entregue aquilo que realmente tinha que ser passado. E o interessante é que muitas pessoas comentam lá que querem fazer o curso e querem trabalhar na área também, né? É uma demanda que eu não esperava, assim, de pessoas querendo ser tanatopraxista. Então despertou, tinha curiosidade, mas por algumas circunstâncias a pessoa não sabe procurar como fazer, e o vídeo veio também com essa finalidade, divulgou, e hoje realmente há uma captação bem grande de alunos que foi através do vídeo. As portas da Funerária Santa Casa se abriram para nós. Gravamos vários conteúdos. Na primeira reportagem, nós mostramos toda a estrutura do local. Depois acompanhamos de fato a preparação do corpo para o velório, desde a chegada até o embarque para ser levado para a última despedida. E seguimos abordando outros assuntos dentro do universo funerário. Então agora eu vou conversar com o Alexandre, nós vamos sanar algumas dúvidas deixadas pelos nossos inscritos. Tem minha colinha aqui, vocês vão ouvir os barulhos aqui, a movimentação da equipe, porque nós não vamos atrapalhar na rotina da funerária. Continua trabalhando, né, Alexandre? Pode parar. Alexandre, começando aqui, primeira inscrita, Luana Alves. A Luana é uma das inscritas mais ativas do canal. Ela comenta em tudo, fala que é fã do canal. Luana, muito obrigado pela sua audiência. Ela diz aqui, gostaria de saber, quando uma pessoa faz o curso, ela pode atuar somente nessa área ou pode ter outras funções dentro da funerária? E se de tempos em tempos eles têm que fazer aperfeiçoamento no curso? Eu amo o canal, um abraço. Luana, ótima pergunta. Então, o aluno formado em tanatopraxia, realmente ele está apto a exercer o trabalho dentro de um laboratório de uma funerária. Isso não isenta ele de exercer como um vendedor, um motorista. Por quê?
nós temos que entender como funciona a dinâmica de cada empresa. Tem empresa que é separada por cargos, o exemplo da nossa. Cada um executa uma atividade. Como temos realidades de empresa, onde a pessoa vende, a pessoa dirige e a pessoa realiza o tratamento do falecido. Então, o curso de tanatopraxia em si, ele vai capacitar o aluno a executar o procedimento de tanatopraxia. Se você ainda não sabe o que é tanato, vai lá no canal que vocês vão entender como funciona o procedimento de tanatopraxia. Então o aluno ele vai ser preparado e capacitado para aquela situação, mas não impede ele de vender, de dirigir, de executar outras atividades dentro da empresa. Inclusive ele vai executar com maior eficiência, porque ele conhece todo o processo. Então o vendedor, na hora de vender para a família um plano ou vender o processo em si, ele consegue explicar com mais autoridade, né? Eu sempre falo que se você tem um conhecimento de tudo que você vende, você terá uma facilidade melhor de venda. Então, se você é um vendedor de uma funerária, um agente de atendimento e tem um conhecimento de tanatopraxia, isso vai facilitar o seu atendimento e o seu acolhimento ali com aquela família. Alexandre, nós estamos gravando aqui agora e, né, as pessoas movimentando, manhã movimentada inclusive, né? Com certeza. E eu tô ouvindo um barulho aqui, um pá, pá, pá. O que é isso? Isso aí é o nosso grampeador pneumático. A gente utiliza ele para quê? Para a gente travar o corpo dentro da urna. Então ele é envolvido em um saco plástico, onde a gente trava ele, porque durante o transporte o corpo ele não movimenta na urna. Então, não assustem se ouvir o barulho aí, que é a rotina normal aqui da funerária. Com certeza. E Alexandre, existe algum ápice aqui de atendimento? Porque eu tô vendo que é todo mundo correndo mesmo. Tem algum momento que tá mais tranquilo, que tá mais movimentado? O fascinante desse setor, né, é essa questão de não ter nada previsível, é tudo imprevisível. Mas assim, com a demanda, com o tempo que você tem na profissão, você consegue já também assim, tentar saber o horário que vai dar mais demanda. Essa demanda acontece nesse horário porque são os corpos que entrou em óbito na madrugada, agora bem no início da manhã, então realmente eles são liberados para o hospital, onde eles são direcionados para os seus destinos. É que nós estamos gravando aqui mais ou menos 10h30, 11 horas da manhã, então é a hora que o fluxo está maior para liberar para os velórios da tarde. Isso aí. Então vamos para a próxima pergunta. O inscrito é o Tomás Gomes, ele diz assim: sou apaixonado por essa profissão e gostaria de saber qual é o primeiro passo para engrenar na carreira. Ótimo. O primeiro passo para engrenar na carreira é o quê? Ser formado em tanatopraxia. Procurar por uma escola capacitada, que tem que segue os protocolos de ensino de tanatopraxia e requerer o certificado. Por quê? Dentro de Minas Gerais existe uma nota técnica que é a 4798 de 2015 e ela fala o seguinte: para o profissional poder ocupar a profissão, ele tem que ser um profissional formado em tanatopraxia. Não é simplesmente eu estar passando, eu entrego um currículo, aprendo e faço. Não, eu tenho que comprovar que eu sou capacitado para executar tal atividade. Então, para iniciar-se em um laboratório, é o curso de tanato. Esse barulho de rodoviária que deu aí agora. Esse é o nosso setor de logística. Ele é o rapaz da logística, onde ele está comunicando com os motoristas sobre um serviço que pode estar chegando ou pode estar saindo. Então, vez ou outra, também nós vamos ouvir esse barulho aqui. Vamos para a próxima pergunta. Tomás, muito obrigado por enviar sua pergunta, viu? Agora a Daniele Tavares. Ela diz o seguinte: o processo de tanatopraxia é uma pessoa obesa e uma pessoa normal. Há diferença? Normal quer dizer que tem o peso normal, né? Há diferenças? A tanatopraxia ela tem quatro pilares independentes de qualquer óbito, que é o quê? As condições do corpo, as condições do clima, para onde ele vai e quanto tempo ele vai ser velado. Independente do óbito, de estrutura, de massa corporal, eu tenho que avaliar esses quatro pilares. Então, se eu tenho um corpo obeso, claro, eu vou dispensar mais técnicas nele, mas não é nada diferente de um corpo, vamos dizer assim, um corpo magro. Próxima pergunta, tá grande, hein? Alexia Viana, ela diz: sou tanatopraxista, fiz o curso já há alguns anos, justamente na Santa Casa Funerária, em BH, na época com a Elsa Diniz.
juntamente com ótimos profissionais. Nunca consegui trabalhar de carteira assinada, é uma área bastante restrita que infelizmente só consegue vaga por meio de indicação. É assim em todas as funerárias de BH, onde tem um laboratório de pretanatopraxia. Conheço todas, não adianta o currículo. Se a vaga acontece pela manhã, à tarde já está ocupada, pois a indicação vem dos próprios funcionários. Amo a profissão e eu tenho vontade de voltar para a área, não desisto. Primeiro, antes de responder, eu vou falar. Alexia, eu sou jornalista e eu acredito que em todas as áreas é isso. Você precisa de ter networking, precisa ter experiência, precisa ser conhecida. Então, quando diz que há uma reserva de mercado, eu acredito que todo mundo fala isso, advogados falam isso, jornalistas, engenheiros. Eu respondi de forma geral, mas eu quero que o Alexandre fale sobre isso especificamente para tanatopraxia. É uma boa pergunta, é um bom questionamento. Visando isso, vou até pegar hoje como funciona hoje aqui no Clínica Santa Casa. Nós mudamos essa maneira de receber currículos. Hoje, qualquer pessoa formada em tanatopraxia, formada em enfermagem para trabalhar no hospital, ele não entrega mais o seu currículo diretamente à área. Ele entra no site, que é o Santa Casa de BH, e lá ele vai se cadastrar e o próprio sistema vai direcionar ele para aquilo que for necessário. Então, hoje, mudou essa logística de currículo. Mas como o Everton falou, qualquer área funciona desse jeito. Nós temos que ter network. E outra coisa, toda empresa também que se preze, ela vai avaliar o perfil daquele candidato. Não quer dizer que eu sou formado, que eu estou apto para executar. Eu falo por mim, eu demorei 1 ano para entrar. Eu formei em 2012, entrei em 2013. Então também para mim foi demorado, para mim foi angustiante. Mas uma coisa que eu fiz e aconselho para qualquer um, eu nunca desisti. Eu sempre entreguei currículo, entreguei. Tive várias portas batidas na cara, mas hoje estou aqui. Aí, Alexia. Fica o exemplo do Alexandre. O Alexandre é referência. Eu falo que não só em BH, mas que é nacional, porque está conhecido no Brasil todo depois do vídeo. E demorou 1 ano para formar, e formou em 2012. Tecnicamente, recente, né? Parece que foi um pouco recente. Então, não desista. Próxima pergunta do Isaac Jonathan. Everton, quero saber a quantidade de fluidos que são necessários para embalsamar e velar por 2 dias. Ótimo, ótima pergunta também. Essa questão, o nome do... O Isaac. Isaac, essa pergunta, essa é uma resposta técnica, que eu não tenho como eu te falar uma quantidade exata, porque não existe uma receita de bolo na tanatopraxia. A tanatopraxia ela vai partir, enquanto eu estou executando o procedimento, de observação do cadáver. As transformações que eu estou notando durante o procedimento que eu estou executando da injeção dos fluidos. Os fluidos que eu falo são os fluidos arteriais. Então, eu posso te falar que eu posso ter uma quantidade mínima, mas eu nunca posso te falar a quantidade máxima, porque vai depender da resposta de cada corpo. A ciência da tanatopraxia, ela nunca é exata. Então, se eu te falar aqui 10 litros, se eu te falar aqui 1 litro, eu estou totalmente errado. A resposta que eu te dou é de acordo com a avaliação durante o procedimento. Não existe receita, não existe fórmula. Não existe fórmula. Agora, a pergunta da Flor. Ela diz o seguinte: se a pessoa não pagar a funerária, o que faz com o corpo? Sou uma dessas pessoas. Nós até gravamos um vídeo sobre isso, né? Existe São duas perguntas. O não pagar quer dizer não ter um plano? Acredito que é não ter condições, né, de pagar. Agora, se contratou e não pagou... E não pagou, a gente tem os processos burocráticos e jurídicos da empresa que cada caso vai ser tratado de uma maneira particular. Agora, eu não tenho condições de franquear um serviço de óbito. Aconteceu. Eu não tenho condições. Hoje, o município de Belo Horizonte, ele também tem um convênio conosco, Funerária Santa Casa, mas a família ela tem que preencher um requisito, um pré-requisito. Não é qualquer um que chega lá que tem direito à gratuidade. Tem que apresentar alguns atestados, comprovar a renda familiar. Então, em cima disso, eles vão fazer um mapeamento e ver se a família tem direito ou não. Eu falo assim porque senão depois vai todo mundo caçar a gratuidade e vai se frustrar, né? Porque é obrigação do município enterrar os carentes e os indigentes, mas tudo parte
de uma análise dentro de um protocolo, não é qualquer um que tem direito. Você tem que se enquadrar naquilo que o município coloca. E quem julga é o município, a funerária só executa. Nós só executamos, é tanto que quando a família nos procura, nós encaminhamos ele para o CRAS ou para a própria prefeitura e lá eles vão dar a diretriz correta para cada família. Às vezes um sai com benefício, outro sai sem benefício. E também não quer dizer que eu fui beneficiado que eu posso exigir o serviço que eu quero. Existe um padrão também do produto, né? Que eu quero lá uma urna X e um procedimento Y, não. Ali também dentro daquele pacote, lá na prefeitura eles vão explicar, você tem direito a um procedimento, a uma urna X, uma ornamentação Y, transporte e entre outros, entendeu? Que ele também vai ser isento das taxas de cemitério, de todas as outras taxas. Então nada vai ser pago, mas vai estar tudo enquadrado dentro de um pacote que a gente fala aqui. E essa realidade para Belo Horizonte. Então cada município tem a sua política com relação ao serviço funerário. Com certeza. Excelente, vamos seguindo. As perguntas estão legais, hein, gente? Agora a Cirlei Borges. A Cirlei também é uma inscrita muito ativa, viu? Eu posto, ela já comenta. Ela pergunta o seguinte, ó. Eu gostaria de saber se lavam e secam os cabelos da pessoa do sexo feminino. E quando tem um cabelo grande, como se arruma na urna? De acordo com o que a família tem que falar, tipo solto o cabelo ou preso? É uma grande pergunta com várias questões. Filei, ótima pergunta também. Primeiro, a higienização do falecido ela é obrigatória. Antes e após cada procedimento. Então o corpo ele chegou, ele é colocado na mesa, ele recebe uma higienização, iniciamos o procedimento e no término do procedimento ele também recebe a higienização. A mesma coisa com os cabelos. Agora, a maneira de se colocar o corpo na urna, já que você perguntou pelo cabelo, eu vou falar também da necromaquiagem. Nós respeitamos aquilo que a família solicita. Então nós temos a nossa autorização de tratamento, onde ela vem descrita aquilo ali que a família necessitou. Fazer uma trança, fazer uma prancha, uma escova, pintar cabelo. A única coisa que nós não executamos é o corte de cabelo, que é uma coisa muito subjetiva. Um cabelo curto para mim é diferente para você. Então isso a gente não executa, mas uma pintura, uma prancha, uma escova a gente executa. Excelente. Inclusive eu vou parar um pouquinho só para lembrar que os bastidores estão disponíveis nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. O nosso cinegrafista Jonathan Nunes está fazendo os bastidores, né, Jonathan? Seguimos para a próxima. José Iago. Todas as vezes a boca é suturada ou pode colar só os lábios, por exemplo? A sutura da boca é um protocolo de segurança, porque dependendo da causa morte, se a gente só colar, durante ali o velório pode haver o processo de dissoração, que é o quê? A saída de líquidos. E esse líquido pode gerar o derretimento da cola que possa descolar a boca. Então a gente realiza a sutura porque é uma barreira de contenção. Se caso a cola venha soltar, aquele lábio ele fica intacto e não vai gerar uma má impressão durante o velório. É uma redundância na segurança, né? Com certeza. É sempre bom pecar pelo excesso de segurança, claro, né? Seguimos para a próxima, Adriana Vieira. Ela diz: eu, Adriana Vieira, gostaria de saber da funerária, se o serviço da funerária da prefeitura é igual da funerária particular ou segue o mesmo padrão de trabalho. Tem a ver com a pergunta anterior, né? Com certeza. Que tem os padrões, né? Tem os padrões. É tudo dentro do contrato que a gente tem com a prefeitura. Então, quando a gente fechou o contrato, a gente determinou qual seria o tipo de serviço. A prefeitura concordou, então isso é repassado para a família. Agora, a família, se for contratar um serviço particular, aquilo que ela aguentar pagar, a gente faz. É porque tem urna no caso do serviço contratado, né, fora do plano, isso, tem urna de 500 a 40 mil reais ou mais, né? Com certeza. São valores bem... Quem quiser gastar aí no funeral pode gastar. Seguimos para a próxima, Priscila Silva. Se a pessoa doa o corpo para medicina, o que faz com o corpo como procedimento? Faz procedimento? Nessa situação, o corpo ele pode velar? Pode, mas ele não vai ser submetido a procedimento nenhum. Por quê? Ele vai ser um corpo que vai para a medicina e lá ele vai ser submetido a estudo, então a gente tem que entregar para a medicina um corpo intacto. Então o que a gente faz? Uma higienização do falecido e após isso acondiciona ele na urna, tem um tempo curto de velório e depois disso ele é levado até a medicina. E já aconteceu aqui? Já tivemos casos de pessoas que doaram o seu corpo, a gente procedeu com esse procedimento. Então é só a maquiagem mesmo, a higienização? A gente sempre fala, a gente não invade o corpo.
não executa nada, não injeta fluido nem nada, porque ele vai ser um objeto de estudo, então eles têm que chegar lá o mais intacto possível. E qual que é o tempo máximo de velório nesse caso? Isso também depende da causa-morte, do tempo de óbito, assim, varia de 2 a 6 horas, que é o máximo que a gente... Então tem que ser rapidinho, né? Se a família quiser estender mais, ela vai ter que se responsabilizar por qualquer evento que acontecer com o corpo. E o que pode acontecer? Extravasamento de gases, de fluidos, alteração na coloração do corpo, ele pode avançar o seu estado de decomposição. Isso tudo pode acontecer porque vai depender, como eu disse no início, de vários fatores que podem interferir ali durante o velório. Como também não pode acontecer nada disso e seguir um fluxo normal, vai depender de cada corpo. E agora uma pergunta que me veio, ninguém perguntou, mas nesse caso, porque na cremação eu compro a urna é cremada junto com o corpo. Sim. No sepultamento tradicional, a urna vai para a sepultura e entra na decomposição junto com o corpo. Sim. No caso da medicina, o corpo é doado e a urna fica... Essa urna ela é descartada. Ela é descartada. Mesmo novinha, bonitinha? Mesmo nova ela é porque entendemos que aquilo ali é um bem da família. Familiar nenhum vai querer levar aquilo para casa. Então nós mesmos temos um processo de descarte dessa urna. Senão vai começar a aparecer no LX, né? Urna usada, aí não dá. Não dá. Descarta ela. Seguimos para a próxima, da Sônia Rossic. Eu tenho medo de morrer e acontecer de ser enterrada viva. Vamos supor, acordar de algum bloqueio, vejo que enfia algodão na boca, nariz, misericórdia. Já ocorreu isso, já que pode acontecer? Meu Deus, espero que realmente seja morta. Já vi relatos que a pessoa se virou no caixão. Ela escreveu meio direto, mas acho que deu para entender. A dúvida dela é de não ser enterrada viva. Sim. Eu sempre falo que na vida tudo é possível. O que respalda nós tanatopraxistas? Um documento chamado Declaração de Óbito ou Certidão de Óbito, que é o que nos dá certeza que ali não há mais vida. Então nós não executamos o procedimento sem estar com esse documento em mãos. Então uma vez que esse documento é em mãos, nós vamos avaliar nome do falecido, comprovar ali se bate os nomes e aí nós iniciamos. Mas assim, sem a documentação, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que se eu recebo um óbito, enquanto eu não tenho a declaração de óbito em minhas mãos, para mim ele ainda está vivo, que é o que me impede de executar o procedimento nele. Então todo óbito para mim, sem a declaração de óbito, ele ainda está com vida. E só para mim está morto depois que eu tenho a DO em minha mão. E já aconteceu de ter algum tipo de dúvida mesmo para a declaração? De chegar? Não. Aqui nunca tive essa experiência não. De duvidar ali do óbito não. Vamos seguindo então, Alexandre. Agora são 3 pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa, então eu vou juntar tudo numa pergunta só. Luther e Ivanise Alexandre perguntam como faço para fazer o curso. E a Damares: olá, esse curso em BH tem duração de quarta a domingo, 5 dias, sou no interior de São Paulo e gostaria de fazer o curso. Qual é o valor? Ótimo. Sobre o conteúdo do curso, pode entrar no nosso site, vai estar aí na descrição, né? Do site da Faculdade de Santa Casa BH, que lá vai estar explicando. Sobre a carga horária também é de quarta a domingo e depois o aluno tem mais 25 horas práticas. Nós temos um diferencial para o aluno que vem de fora do estado, que ele recebe uma atenção onde ele consegue finalizar o seu curso antes. Por quê? De quarta a sexta-feira o curso ele é à noite. Então ele é de 18 às 22h30. Então ele vai ter o dia todo tranquilo. Então nesse de quarta a sexta ele pode fazer com a gente já as práticas durante o dia. Quando chega no domingo ele já finalizou a sua prática e pode estar dispensado. Diferente dos alunos que residem aqui em Belo Horizonte ou na região metropolitana, esses sim, eles têm que cumprir toda a carga horária de acordo com o que está escrito no contrato. E o diferencial está aqui, né? Tudo no mesmo espaço. Você tem uma aula teórica dentro de uma faculdade, com professores conceituados, com médico patologista, com enfermeiros, com psicólogos, e depois você vem para o seu dia a dia dentro do laboratório também, com profissionais capacitados. E tem um diferencial que todos os profissionais que estão aqui hoje foram alunos, inclusive eu, foram alunos aqui da Santa Casa BH. Então, networking, mais uma vez. E se o profissional sai daqui e vai para outro lugar, já o Alexandre trabalhou comigo, eu vou... Tem a referência. Tem a referência. Bacana. Vamos para a próxima, a Solange Lins.
Ela pergunta para que colocar serragem. Aqui também vocês usam papel também, né? Nós usamos papel triturado. O que acontece, Solange? Cada corpo ele tem uma massa muscular diferente. Então as urnas ela tem uma profundidade padrão, que vai variar ali de 45 a 60 centímetros, dependendo do modelo da urna. Então se eu pego um corpo aparentemente magro e coloco ele sem nada, ele vai ficar fundo. Então nós também, nós Tanato Praxis, preocupamos com o quê? Com a estética que aquilo ali para nós é uma cerimônia, então a gente quer entregar esteticamente também bem. Então por que se usa em algumas empresas serragem? Aqui nós usamos papel triturado, é para gerar o quê? Uma estética, uma altura para a gente acondicionar o corpo e assim ele seguir para o seu velório perfeitamente. Então ficar certinho, alinhadinho. Isso. Muito obrigado, Solange. Agora a Érica Souza. Ela comenta assim, ela comentou direto no vídeo que nós gravamos aqui acompanhando a preparação do corpo. Ela, maneiro. Mas será que pobre tem acesso a isso? Você deve ser caro, hein? Todos têm acesso. E a acessibilidade hoje está melhor ainda que você pode contratar o nosso plano funerário. É bem mais acessível, bem mais em conta e é bem mais barato que um serviço particular. Então, assim, o objetivo também é o quê? Quebrar esse tabu de que quem tem um plano funerário está querendo morrer logo. Não. O objetivo nosso é que vocês não morram tão cedo. Então, ter um plano é bem mais confortável do que contratar um serviço particular. Fica bem mais em conta. Sem sombra de dúvida. Então, eu gostei desse assunto, eu quero entrar nessa pauta. Plano funerário. Por que eu devo ter um plano funerário hoje? Praticidade, garantia do serviço e você sempre vai estar prevenido. Diferente do particular. Uma pergunta que eu faço hoje para vocês. Quem tem hoje R$4.000 disponível para franquear um serviço desse? 99% da população brasileira não tem. Mas quem tem hoje R$50 mensais para estar pagando um plano para toda a família? Se dentro da família, se tiver 5 pessoas que trabalham, dá R$10 para cada um. E o nosso tem um diferencial ainda. Você paga esse, estou falando um valor por alto. Entra no site e confira os nossos preços, são bem mais baratos. E se você, por mais R$10, você ainda tem o direito à cremação. Não é por pessoa, é R$10 por contrato. Você ainda tem o direito a uma cremação para quem tem a opção de ser cremado. Tem a vontade de ser cremado. Eu me arrisco a dizer que o plano funerário é mais para quem fica do que para quem vai, né? Exato. Porque quem vai foi. Agora quem fica que vai ter que arcar com tudo, né? Todos os gastos. Então o plano hoje ele cobre tudo. Nós estamos gravando no laboratório da funerária. O fluxo da funerária está aqui frenético e vai iniciar agora a preparação de um corpo. Então, vamos usar a máscara, porque é obrigatório, e nós seguimos tudo dentro da legalidade e, claro, temos que proteger também, né? Com certeza. Então, só um minutinho, vamos colocar a máscara. Então, gente, ó, o Alexandre já trouxe para nós aqui a touca. Eu vou colocar certo dessa vez, porque no último vídeo muita gente colocou errado. Então, eu vou colocar, é assim mesmo? É isso mesmo. Assim. E a máscara. Os profissionais vão passar aqui, podem ficar à vontade. Podem ficar à vontade. O objetivo aqui não é atrapalhar, é ajudar, é somar. Só que eu não sou formado, então eu ajudo com informação, né? Nós vamos informar. Então, ó, paramentados. Nossa equipe também está paramentada, tudo certinho. Vamos seguindo. Enquanto isso, vocês vão trabalhar no fundo ali. Próxima pergunta foi enviada pela Graça Dona. Por que vocês não deixam a gente ver tudo como eles estão fazendo? Eu queria ver tudo. Ela pergunta porque nós borramos os corpos durante a exibição do vídeo, né? Primeira coisa, Graça, essa aqui eu vou responder, eu faço questão. Primeira coisa que eu quero que você avalie. Imagine você ou um familiar seu sendo exposto dessa forma em um vídeo do YouTube. Acho que não seria legal, né? Então é uma questão de empatia até da nossa parte. A segunda, eu estou numa funerária, que é uma empresa que segue regras legais, então não pode ter nenhum tipo de exposição aqui. Inclusive há câmeras de segurança aqui, que são câmeras para justamente preservar esse direito da família à privacidade do falecido.
E outro fator, existe uma lei que o Alexandre vai saber falar melhor para mim, que é vilipêndio de cadáver, né? Eu não posso expor de forma explícita, porque é um desrespeito e é ilegal, não é, Alexandre? É crime, né? E também, falando da nossa empresa, nós trabalhamos também com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Querendo ou não, o procedimento que está acontecendo ali agora, a gente tem que zelar por ele. É o que o Everton falou, nós temos que... O profissional que é ética, eu particularmente eu vejo muitos vídeos que a gente tem em grupos, que a galera posta mesmo a realidade nua e crua, mas mal sabe eles que eles estão cometendo um crime. E foi um crime e dá, se eu não me engano, são 2 anos de prisão. Então assim, uma vez que eu gero uma imagem de um corpo, por exemplo, sem a devida autorização, eu posso ser preso por isso. Então por isso que o correto é mesmo não divulgar. Não divulgar e outra coisa, este canal, que na primeira vez que eu estive aqui na funerária, este canal ele estava engatinhando, ele não gerava receita, eu pagava tudo. Hoje é um negócio e que eu também estou sujeito a sanções legais e também a punições do YouTube. O YouTube é muito rígido com relação a isso. Alguns canais postam isso explicitamente, mas são canais que não encaram como um negócio, não encaram como um trabalho e que cometem esses erros que nós não vamos cometer. Então, um recado não para graça, mas para os inscritos que acabam comentando lá que o vídeo não está legal porque não está mostrando e tudo. Se você busca conteúdos sensíveis, eu te digo que o Vim Te Mostrar não é o seu lugar. Eu não vou te mostrar isso. Eu vim para te mostrar informação, para te mostrar conhecimento e, principalmente, trabalhar com ética, respeito e empatia. Recado dado, seguimos para a próxima, a Sueli Borret, ou Borré, é um sobrenome chique. Ela pergunta, quando é mulher e morre, é mulher que faz o procedimento ou o homem também faz o procedimento? Quem executa o procedimento é o profissional. Independente se seja homem ou mulher, quem executa o procedimento de tanatoplexia é o profissional. Quem está acompanhando já esse vídeo, viu lá atrás na pergunta da nossa colega a respeito das vagas. Então todo candidato, nós vamos traçar um perfil, tanto técnico como psicológico, porque eu não posso colocar qualquer pessoa para executar o procedimento. Não sei se você sabe, mas existe um necrófilo. É aquela pessoa que aproveita de cadáver para atos sexuais. Então a gente também é o nosso respaldo. A gente também tem que cuidar disso. Então o próprio aluno, durante o curso, nós vamos já o avaliando e traçando o perfil dele. Porque infelizmente nessa caminhada eu já me deparei com muitos. E esses infelizmente não têm perfil nenhum para trabalhar na área. Por quê? Eu como profissional, independente se for homem ou mulher, eu tenho que respeitar. É o princípio da empatia. Eu me coloco no lugar da família. Ali na mesa está uma matéria, mas lá fora tem filhos, netos, sobrinhos esperando por ele. Então eu tenho que respeitar ao máximo aquele que está ali na mesa. Então assim, independente de quem for, é o profissional que executa a atividade. Então o profissional que é contratado por uma empresa, que além de avaliar a técnica, nesse momento, eles estão trabalhando ali no corpo. Avalia também a questão psicológica, o RH vê tudo, avalia tudo para ver se realmente tem um perfil, porque além de colocar a integridade do falecido em risco, porque aqui atrás tem um corpo, mas como o Alexandre já disse em outras vezes, tem memória, tem a história, né? E o cuidado que a família confiou à funerária. Com certeza. Então, tudo tomado com os devidos cuidados. Seguimos para a próxima, a Cleusa Duval Borges. Ela pergunta aqui, quando um corpo vai para o IML por algum motivo e já houve autópsia, e vão para a geladeira e ele permanece por alguns dias ou tempo, você arruma um corpo da mesma maneira? Ela perguntou naquela preparação que nós acompanhamos aqui. Sim. Um corpo vai do INL, ele pode ser liberado tanto no mesmo dia, como a família ainda não reclamou aquele corpo, realmente ele vai para a geladeira. Então, assim, o primordial para a gente executar um tratamento eficaz é quanto menos tempo de óbito, melhor. Então, uma vez que ele foi para a geladeira, a gente já perdeu uma porcentagem bem grande de uma possibilidade assertiva de tratamento.
Então, quanto menos tempo o corpo demorar para chegar na funerária para o procedimento de tanatopraxia, que o que é taná? Não é retardar o processo de decomposição? Então, se eu tenho um corpo ali com 6 horas, a minha probabilidade afetiva no procedimento ela é alta. Mas se eu tenho um corpo ali com 18, 24 horas, ela é menor. Não quer dizer que eu não vou conseguir, mas a minha chance de acertar ela vai ser menor. Eu vou ter mais risco naquele procedimento. Eu não vou conseguir entregar um serviço com tanta segurança como se fosse um óbito para 6 horas. E esse corpo, ele chega congelado? Às vezes chega. Porque tem, dependendo da temperatura, né, lá da geladeira, tem gente que regula para congelar. Tem alguns outros lugares que já regulam só para refrigerar. Então, qualquer um dos dois, eles degradam o corpo ali em si. Então, dificulta o nosso procedimento. Se ele chega congelado, coloca na mesa e espera descongelar para... E não podemos colocar água, não podemos colocar naturalmente mesmo. Acelerar o processo de descongelamento, porque a água ela interfere também e auxilia no processo de decomposição. Então é aquele momento que a gente separa o corpo e deixa ele dentro de um recipiente, mas sem água, sem nada, ele vai descongelar de acordo com a temperatura ambiente. Eu gravei uma reportagem sobre o crematório. Eu fui no crematório e tem um procedimento legal que depois que acontece o velório, o corpo espera 24 horas ainda para ser cremado e tudo. No crematório, o procedimento técnico deles é que o corpo fique entre 0 e 10 graus. Nesse caso, existe algum procedimento técnico da temperatura que o corpo teria que ficar para aguardar, por exemplo? Não tem uma temperatura. Ele tem que estar... Nós falamos que eles têm que estar acessíveis. A gente tem que ter acesso à artéria. Então, se tem ali, se o tecido está em condições de fazer esse acesso, para nós está ok. A Cleusa também comentou. Novamente, outra pergunta, olha. Ela pergunta: eu gostaria de saber se retiram os órgãos internos do corpo ou o corpo vai com tudo na preparação. Isso vai depender de técnica. Como tudo na vida evolui, já houve época que se retirava. Porque nós não tínhamos um produto de segurança. Hoje não, hoje nós temos produto certificado, testado e aprovado. Então hoje todos os nossos corpos vão com os órgãos. A gente fala que é o procedimento de aspiração, né, que é bem menos invasivo e bem mais seguro que um processo de evisceração. E quando eu falo que a gente retirava, não quer dizer que a gente descartava os órgãos. A gente retirava para quê? Para fazer nós falamos do procedimento a céu aberto. Para avaliar os órgãos ali internos, realizava um tratamento naqueles órgãos e retornava ele para o corpo. Mas esse procedimento de evisceração é uma escolha de não realizar aqui na Santa Casa, né? É uma escolha da funerária em si ou é uma norma técnica geral? Isso é opcional, porque não tem uma lei que proíbe a evisceração. Eu não posso descartar os órgãos. Mas eu posso eviscerar e retornar com eles. Mas por que hoje a gente optou em trabalhar com a aspiração? Ela é mais segura, ela é menos agressiva, ela, visando o profissional, ele também vai ter menos risco biológico, menos risco psicológico, porque, querendo ou não, imagina você trabalhar ali 12 horas tendo contato com o órgão com câncer, tendo contato ali com sangue, querendo ou não, seu psicológico também ele fica um pouco desgastado. Então hoje é um procedimento bem mais leve, tanto para o óbito, tanto para o profissional que executa. E essa evisceração é realizada na abertura geral mesmo no corpo? Não, a gente quando realizávamos era uma incisão no lado esquerdo do abdômen de no máximo 16 centímetros. Por ali a gente tirava o intestino, fazia a lavagem dele e tratava ele e retornava ele para o abdômen. E há quanto tempo que vocês não fazem isso mais? Hoje a gente está indo para 6 anos. 6 anos já, dessa forma. É a tecnologia também no setor mortuário, né? Com certeza. Vamos para a próxima. Agora a Josileide. Uma pergunta legal, ó. Para onde vai o sangue e resíduos? Será que vai para o esgoto? Ótimo. De acordo com a 4798, com a nota técnica, toda empresa, todo laboratório de tanatopraxia, ou ele tem que ter uma estação de tratamento, ou ele tem que ter uma fossa séptica, tá? Onde todo resíduo líquido gerado dentro do laboratório, ele não pode ir para a rede comum de esgoto. Ele tem que ir para essa rede
quando é uma fossa séptica, você tem que ter um contrato com uma empresa certificada para vir fazer essa coleta e descartar em um local correto. Por que eu falo empresa certificada? Porque senão que você é corresponsável por esse resíduo. Imagine se o caminhão vem, se é uma empresa de má fé, e fala, primeiro bueiro você passa e descarta. E está passando a fiscalização. E quando é a ET, que é o nosso caso aqui, nós temos também um programa junto à Copasa, que é chamado de Presende. Então a gente passa por monitoramento periódico, onde a Copasa vem e analisa a qualidade da água que a gente está descartando. Então a gente tem que respeitar níveis. Quando isso ultrapassa, a gente recebe uma multa e tem um tempo para fazer uma ação corretiva, para melhorar a qualidade da água que a gente dispensa para a rede comum. Esses casos na mídia veículo recentemente, uma funerária que estava escorrendo um líquido parecido com sangue no meio da rua e tudo, a sanção pode ser pesada, né? Pesado, até de fechar o estabelecimento. E se a fiscalização vir e vir fiscalizar, realmente fecha. Porque isso é um caso de saúde pública. Porque eu trato tanto um corpo com a causa morte natural como doenças infecciosas. Por exemplo, um corpo com hepatite, aquele sangue dele ainda está contaminado. Imagine escorrendo lá na rua, contato com uma pessoa ali, ela se torna um vetor, né? Com certeza. Inclusive, o Alexandre mencionou Copasa, que nós estamos em Minas Gerais. A Copasa é a nossa companhia de abastecimento e saneamento. Correto. Então ela que regula essa questão do que pode ser despejado no esgoto e tudo. Só para elucidar que nós temos audiência, graças a Deus, no Brasil todo e até fora do Brasil. Em Portugal também estamos assistindo bastante. Vamos para a próxima, a Lucimeire Martins. Ela pergunta o seguinte: com um corpo cheio de feridas, o procedimento é o mesmo? Isso. Como também o nosso procedimento ele é voltado para a estética, o nosso objetivo é amenizar aquela situação. Realmente, a gente sempre tem em mente que essa é a última vez que o seu ente querido vai ver. Então a gente vai ter que tentar ao máximo amenizar aquilo dentro daquilo que a família nos autoriza. Porque a gente tem questões religiosas e questões culturais também que somos obrigados a respeitar. Então aquilo ali o técnico vai avaliar de acordo com o que veio descrito e autorizado pela família. Se houver um desacordo, o técnico ele vai solicitar o contato com a família, explicar a situação e tentar achar um termo ali mais tranquilo para ambas as partes. Mas tem que ter um tratamento. E você já recebeu algum pedido muito inusitado para a preparação de um corpo, assim? Um pedido que a família falou, eu quero que seja desta forma? Mas assim, não é inusitado, mas assim, são quando envolve questões religiosas, né? Que tem os seus cultos ali, né? Durante o procedimento, após o procedimento. Então assim, nesse ponto a gente tem, é diferente, não é todo dia, então são coisas que nos chamam a atenção. Agora, a Vanderleia Pereira, ela pergunta o seguinte: quando o corpo está rígido, como é feito para colocar os membros no lugar e manipular? Ótimo. Muitos aí fora acham que nós quebramos, né? Braço, quebramos perna. Então uma rigidez cadavérica, ela é revertida através de massagens. Então durante o procedimento, vocês estão vendo ali atrás também no vídeo que o nosso técnico a todo momento ele realiza massagem no óbito. Por quê? O objetivo é o quê? Retirar essa rigidez cadavérica. Porque chegando lá no setor de ornamentação, os meninos têm que acondicionar o corpo na urna com a melhor estética possível. Então não existe quebrar, isso aí é mito. É crime, né? Também é quebrar. Vilipêndio também, né? Não pode. Próxima, a Alvina Maria. Ela pergunta: olá, o hospital fornece um laudo de como o falecido se encontra fisicamente, se há algum ferimento exposto? Não. Acho que a pergunta é como que é o laudo, né? Este é um protocolo de segurança que a funerária tem que ter. Então, o que nós chamamos aqui de checklist. Quando a gente chega no local de origem para fazer a remoção do óbito, o nosso profissional ele é obrigado a avaliar o óbito para ver se não tem nenhuma lesão, ou se tem lesão ele tem que relatar porque a lesão foi feita ali. Por quê? Se eu tiro o corpo ali sem avaliar e o corpo ele tem uma lesão e ele chega no nosso laboratório aqui com essa lesão, ele não entra. Por quê? A gente entende que ela pode ter sido provocada durante o transporte. Então, quando a gente vê a lesão, a gente solicita ao motorista um checklist.
você nos apresenta o checklist para quê? Para verificar como foi o trajeto. Ah, não, realmente eu já estava lá no hospital. Dessa maneira, com essa lesão, com essas feridas. E antes do procedimento também, o técnico ele vai avaliar o corpo e preencher um relatório. Como que o corpo chegou na funerária? Que muitas das vezes há alguns hematomas e algumas feridas que o familiar não viu. E aquilo ali ele só vai ver no velório. Então muitas vezes ele, por estar em estado de luto, ele acha que foi a funerária que fez aquelas lesões. E não foi, isso já veio com o corpo. Então por isso que todo o nosso procedimento ele é gravado e é relatado e assinado pelo técnico e pelo nosso RT, que é o nosso respaldo, a nossa segurança jurídica. Então, não, vocês agrediram o corpo. A gente tem a evidência, claro que a família não pode solicitar, é o juiz que solicita, então a gente apresenta as filmagens onde ele vai comprovar que o corpo já chegou na funerária daquela maneira. Isso vale para pertence, para qualquer tipo de outra coisa que vem com o falecido. Então, o primeiro passo do checklist seria, por exemplo, um falecimento no hospital. Aí o motorista da funerária vai lá, retirar no necrotério. Lá ele já faz o checklist. Faz a checagem do corpo. Ele vai checar nome, a identificação do falecido, então ele lê o nome todo. Dependendo do hospital, vem o nome do falecido e o nome da mãe. Então ele confere tudo ali. Depois ele vai fazer o checklist no óbito e aí ele vai dar o destino para o corpo. Chegando no laboratório, há um novo checklist, porque de lá até aqui é um caminho longo. Aqui a gente vai fazer a mesma checagem. Nome, identificação, condições que o corpo está chegando e a gente vai admitir o corpo na nossa área de espera, que é o nosso necrotério. Quando vai iniciar o procedimento de tanatografia, há a terceira checagem. Então a todo momento nós estamos verificando por quê? Essa é a nossa segurança que a gente entrega para o nosso cliente. É a segurança que o corpo dele está sendo monitorado a todo momento. E em todo o ambiente, quando nós falamos de laboratório, em todo o nosso ambiente tem câmeras que estão focadas naquele corpo de 24 horas. Então, com todo esse procedimento aqui, a possibilidade de ocorrer uma troca de corpos é quase impossível aqui na Santa Casa, né? Pode acontecer porque envolve humanos, né? Isso vai depender de vários fatores, mas assim, a gente sempre tenta mitigar essa situação. Pode acontecer? Pode, mas a chance é mínima, porque a todo momento está havendo essa checagem. Nós chamamos aqui de barreiras, né? Toda hora tem uma barreira checando para evitar esse problema. Se passou ali, aqui identifica. Isso, aí a gente faz o caminho reverso e detecta. O interessante é detectar essa falha antes de executar o procedimento. Depois que executa a falha, ela se torna maior ainda. E aqui é importante que nós estamos no CTP. Centro Técnico de Preparação de Corpos. Que nós gravamos no outro vídeo, nós mostramos todo, fizemos um tour aqui. O corpo entra na... Gente, eles estão passando aqui, mas é porque eles estão trabalhando, nós não vamos atrapalhar. O corpo entra e fica na sala de guarda, certo? Isso. Vem para o CTP, o Centro Técnico de Preparação. Isso. Faz todo o procedimento aqui, que é a injeção dos fluidos, aspiração e tudo. Correto. Vai para o CTO. Centro de ornamentação, onde vai ser necromaquiado, vestido. E depois vai para a área de espera, esperando o momento de ir para sua expedição. É o retoque final ali, expedição para ir para o velório. Para ir para o velório e sepultamento. Daqui a pouco eu vou ser contratado para dar aula lá na Fundação da Casa. Estou virando profissional. Vamos seguindo para a próxima então, Alexandre. Olha só, o João Felipe, ele pergunta o seguinte: o perigo de contaminação, como é administrado dentro deste ambiente? Inclusive, estou aqui em máscara, né? Vocês viram aí durante o vídeo, iniciamos o vídeo sem os EPIs, que é a máscara e a touca, porque não existia procedimento. A partir do momento que entra um corpo, aqui a gente mede o que? Risco físico, que é o risco ergonômico, e risco biológico. Então a gente sempre tem o nosso mapa de risco aqui. Então, assim, a partir de vocês viram que não tem procedimento, não há necessidade de utilizar máscara e touca. Começou o procedimento, já tem essa necessidade de gerar segurança. Todos os nossos profissionais, eles passam também por um mapeamento. Qual é o EPI necessário para usar em cada ambiente? Vocês podem ver que se vocês assistirem os outros vídeos, vocês vão ver que o profissional que trabalha nesse ambiente usa mais EPIs que o profissional que trabalha no outro. Por quê? O risco de contaminação aqui é maior do que lá. A gente sempre fala que lá está mais fácil de contaminar o corpo do que contaminar nós, porque aqui já passou por todos os processos de descontaminação e lá está mais seguro. Aqui já o risco é maior. Então
a gente tem que usar luva, proteção, mangote para proteção do braço impermeável, o capote, a bota em PVC para não molhar os pés, os nossos uniformes ele é lavado por uma lavanderia em química, né? Não é levado para casa, isso aqui todo dia eles guardam, eles jogam na lixeira e a empresa vem, coleta e leva para fazer a higienização. Então são essas medidas de segurança que respaldam o nosso colaborador. É importante ressaltar que além dos EPIs, a estrutura física do espaço também tem alguns cuidados para evitar contaminação, né? Com certeza. O ambiente ele tem que ser impermeável, ele tem que ter também a parede, o piso, não pode ser nada que poroso, tem que ser liso. Pode ver que nossas mesas e os instrumentais são de inox. O ambiente ele tem que ser lavável, então todo final de procedimento é recomendado uma higienização, descarte de resíduos também, então o nosso perfuro cortante ele tem uma destinação, o nosso infectante ele tem outro, o nosso infectante de Covid é uma destinação diferente. Temos o nosso sistema de exaustão também que executa uma troca de ar efetiva, que é a segurança do colaborador. E lembrando que a nossa troca de ar ela não é decrescente, então tira da região respiratória do colaborador e manda para o chão, né? Não é jogar para o alto, senão ele está aspirando aquela situação. E também os nossos controles periódicos, que são exames, que eles passam também para verificar a saúde ocupacional de cada um. Alexandre, sensacional. Eu não tenho palavras para te agradecer pela generosidade, por abrir o seu local de trabalho para a gente, porque eu me coloco na sua situação. Uma pessoa que você não conhece, um canal que você não conhece, chega na funerária e assim, o que eles vão fazer aqui e tudo. Eu não sei se eu teria essa abertura, para te falar a verdade. Não por uma questão, digamos, egoísta, mas é uma questão de cuidado mesmo. E eu te agradeço muito, muito. A nossa preocupação com a segurança sempre é essa, como isso vai ser entregue. Então, vou mentir que no início eu receio e deu. E eu queria te fazer uma pergunta. Você, como no início não tinha o conhecimento da área, como foi para você naquela época, salvo engano, 2020? 2020. E está sendo para você hoje? Qual que era a visão e qual que é a visão do Everton hoje para essa área? Olha, eu confesso que essa pauta com você seria só mais uma pauta. Veio a ideia, foi a estreia da série As Profissões Mais Curiosas do Mundo. E eu cheguei aqui cheio de receios. Primeiro pelo tabu, que é algo que já é impregnado na sociedade, né? Tipo morte, as pessoas trabalham com morte. Então já chega meio receoso. E outra por um processo que eu vivenciei com a minha mãe. Porque minha mãe faleceu em 2018 e o atendimento que eu tive da funerária que nos atendeu não foi, eu não vou entrar em detalhes, mas não foi igual ao atendimento que vocês prestam aqui. Então eu cheguei assim, cheio de receios, digamos. E no decorrer das pautas eu fui trabalhando, me inteirando, conhecendo a área, gostando da área. Eu acho que eu não seria taxista, isso é uma questão de perfil, porque eu acho lindo o que ele está fazendo ali, mas eu tenho uma coisa com fluidos corporais, assim, então eu acho que eu não seria, não é por medo, se eu tive medo, hoje já eu vi o quão profissional é. Uma coisa que me admira muito, que todas as pessoas que conversei da área, tanto da funerária Santa Casa, quanto dos cemitérios, de outras funerárias, são profissionais que amam o que faz. São profissionais que estão ali lidando com amor, com carinho, com acolhimento, que é uma palavra que eu ouço muito nesse segmento. E profissionais que às vezes se abdicam de estar com a família, porque tem os plantões noturnos, que trabalham em 12 por 36. E assim, eu falo que esse segmento, ele mudou minha vida, ele mudou a trajetória do canal e eu só tenho a agradecer, porque hoje eu tenho 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, né? Quando eu estou gravando aqui já são 110 mil pessoas acompanhando nossos conteúdos,
comentando, interagindo, valorizando esses profissionais e me proporcionando experiências que eu digo como jornalista eu não imaginaria vivenciar. Tanto no segmento funerário, que hoje eu tenho a cabeça totalmente aberta para tudo, eu me sinto até mais... Pode parecer grosseiro falar, né? Mas eu me sinto mais preparado para quando chegar o meu momento. Porque eu sei o que acontece nos bastidores. E aí uma questão pessoal mesmo, que o segmento funerário, a Funerária Santa Casa, a Faculdade Santa Casa, o Grupo Santa Casa, o Alexandre Alberto, o Laio Amaral, que não aparece, mas que está nos bastidores aqui, que nos ajuda a viabilizar tudo, ele é o assessor de comunicação do Grupo Santa Casa. Eu digo que vocês mudaram a minha vida. Em todos os sentidos, assim. Hoje eu vivo o que eu realmente me dispus a viver quando eu me formei como jornalista. Virou um papo freestyle, mas eu hoje, a minha ocupação principal, para quem me acompanha nas redes sociais, eu trabalho como assessor de imprensa de eventos e artistas. E nas minhas quartas-feiras eu gravo para o canal Vim Te Mostrar, que é totalmente o oposto. E o canal Vim Te Mostrar hoje tem tomado uma proporção tão grande, tanto na questão imagética quanto na minha vida, que possivelmente, muito em breve, vai se tornar a minha ocupação principal. Então eu falei, mas respondendo sua pergunta sobre o que mudou, o que eu achei, como que foi, eu me sinto hoje um ser humano melhor por conhecer os bastidores da tanatopraxia, os bastidores do segmento funerário, e eu só sinto gratidão por vocês. Sim. Falei muito, né? Então, Alexandre, Grupo Santa Casa, Laio Amaral, todos, eu agradeço muito pela acolhida, eu agradeço muito pela generosidade, por sempre nos receber tão bem. Eu não me canso de falar, de expressar minha gratidão por vocês, por tudo que vocês me proporcionaram, me proporcionam. Eu digo que eu vim te mostrar, as nossas portas estão e sempre estarão abertas para vocês, para ajudar, para divulgar, para valorizar profissionais, valorizar essa profissão que é tão bonita, tão importante. E eu agradeço também a você que acompanha o canal Vim Te Mostrar, mais de 100 mil pessoas. Eu não imaginaria, eu jamais imaginaria estar onde estou hoje, nesta posição como apresentador de um canal que é conhecido por pautas fúnebres, e eu só tenho gratidão. E vamos continuar. E eu te pergunto o que você achou deste vídeo, desse bate-papo, se você gostaria de mais vídeos parecidos, mais edições do Por Dentro dos Bastidores. Alexandre, muito obrigado de coração por tudo. E você, eu peço para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que os bastidores estão nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Alexandre, eu gostaria que você deixasse um recado aí para nossa audiência. E para você que tenha vontade, né, tenha, não vou dizer curiosidade, mas que desperta assim, esse desejo de estar mais por dentro e ter a oportunidade de estar formando em tanatopraxia com a gente aqui, conhecendo mais assim, os bastidores, né, de um serviço funerário. E assim, a frase, né, o sonho ele nunca acaba, né? A gente tem sempre que não desistir e sempre buscar mesmo aquilo que a gente quer. Não existe profissão vergonhosa. Eu sempre tive orgulho do que eu faço, sempre vou ter. Mesmo se um dia eu não estiver mais ativo, eu sempre vou carregar isso como assim, orgulho. Eu tive o tempo que eu estou, eu tive a oportunidade de, não vou falar transformar vidas, né, mas de ser um ajudador para aquelas pessoas que estão num momento de fragilidade. E eu também tenho muito orgulho do seu trabalho, tenho orgulho de toda essa trajetória, orgulho de tudo aqui e orgulho de tudo que aconteceu até aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.